Mas, nesse livro, o Remotos Cânticos de Belém, ele traz uma ficção muito linda, que se chama Artaban. É o quarto rei mago. O que aconteceu ali? Ele contando a história, que era na época do Augusto, não é, do imperador, que até os livros espíritas contam que Jesus, quando veio, já tinha um preparo, porque ele não iria nascer numa barbárie 1000%, já tinha um certo preparo para receber Jesus. Um espírito tão iluminado, ele precisava disso, então foi preparado por milênios. E, na época que ele veio, Roma estava na Pax Romana, que foi um período mais suave de domínio, menos guerras, as artes se desenvolveram. Então, veio, nessa época, Augustus. E lá, Augustus era o imperador romano, e nós tínhamos Herodes, lá em Jerusalém, certo? Nessa época, vivia, não vou dizer o nome da cidade, eu fui até no mapa para verificar, a cidade existiu, hoje se chama Ramadã, no oeste do Irã, para a gente localizar. Existia um príncipe, que era muito belo, muito rico, muito inteligente, chamado Artaban, muito nobre. E ele era zoroastrista, nome difícil, seguidor de Zoroastro ou de Zaratustra, que é a mesma coisa. E ele tinha os 3 companheiros, os 3 magos, não é? Agora, você veja, a gente sabe, Baltazar, Gaspar e Melchior, que viviam cerca de 10 quilômetros deles, mas eles tinham contato. E ele, já como zoroastrista, eles tinham muito conhecimento de medicina, eram magos, mas não eram magos nesse conceito que a gente tem hoje. Eles eram magos porque tinham muito conhecimento e moral também. Então, eles, todos os seguidores dessa doutrina, sabiam, já tinham livros de profecias anunciando a vinda. Olha o que ele diz no livro, que os homens veriam o brilho de uma grande luz, o vitorioso se ergueria entre os profetas de um país oriental, cujo cetro surgiria em Israel, e o príncipe ungido, prometido, seria o rei de Israel. Era porque a maior autoridade que eles conheciam na época era isso, era o rei, não é? Então, eles sabiam que vinham, estavam esperando um sinal. E foi na época da conjunção dos planetas Júpiter e Saturno que uma forte luz anunciaria a vinda ao mundo daquele que salvaria a humanidade. Eles sabiam isso. Várias religiões naquela época sabiam. Os zoroatristas eram que acreditam num Deus só, não, gente, desculpa. Monoteístas, obrigada. Eles eram monoteístas, dizem, inclusive, que essa doutrina de Zoroastro, antes daquilo que a gente sabe, os especialistas dizem que eles eram monoteístas antes dos judeus, já eram monoteístas. E também, se a gente lê, a nossa civilização foi muito influenciada por essa filosofia. Então, eles sabiam, e eles combinaram que iriam receber, iriam ofertar presentes a esse rei, que era o maior que viria, maior do que todos os reis da terra. Eles tinham essa noção. Então, eles combinaram de que iriam se encontrar no templo das 7 esferas, em tal lugar, e de onde eles partiriam e iriam até Belém. Belém também é uma questão de uma localização estranha. Na verdade, Jesus deve ter nascido em Nazaré, e, por força da literatura católica, colocaram Belém para que ele se identificasse com a casa de Davi. Então, vamos ter certeza de que eles tinham que encontrar Jesus em algum lugar, não é? Pois bem, então ele fez o quê? Ele era tão obstinado que ele decidiu vender tudo o que tinha, passou adiante, comprou três gemas,
na verdade, 2 gemas e uma pérola enorme. Uma gema seria a safira, valiosíssima, e a outra um rubi valiosíssimo. Ele iria ofertar a essa criança, a esse bebê que iria nascer. Então, ele saiu com destino a encontrar os companheiros. Mas, quando ele tinha saído, depois de poucos dias, ele ia demorar 10 dias cavalgando para chegar até lá, imagine. Ele passou por um oásis, e ele viu que tinha um judeu caído, moribundo. E ele ficou em crise, se ajudava aquele judeu, se socorria, se dava um copo d'água. Ele falou, um judeu pobre, será que eu dou um copo de água para ele e vou embora? Mas aí eu vou me atrasar. E ele tinha aquele objetivo, ele precisava chegar, ele tinha fé. Mas o coração falou mais alto. E ele foi lá e ajudou o judeu, porque o judeu chamou ele pelo nome. Aí ele foi lá, ele deu a água, e como ele tinha conhecimentos de medicina, ele curou e deu todo o alimento que ele tinha, todo o mantimento deixou com ele. Aí ele tinha que seguir. Ele foi numa cidade próxima para comprar alguma coisa, e passou, então, a Safira para poder comprar uns camelos e alimento. E saiu ele em direção do templo das 7 esferas. Quando ele chegou no templo, eles já tinham ido embora. Eles tinham ido embora. E aí ele teve uma decepção muito grande, mas ele era obstinado, e ele foi atrás. Ele foi atrás. Então, isso aqui é para a gente não se perder, né? Eu vou vender primeiro a pérola antes da safira. Bom, aí ele partiu apressadamente e foi, atravessou, se encontrou novamente no deserto e foi descendo, porque o Irã fica mais ao norte daquela região de hoje é Israel, né? Palestina, tudo. E ele veio descendo, passou pelo Rio Jordão, pelo lago da Galileia, e chegou, então, em Belém. Ele, então, não encontrou mais aquelas pessoas. Fazia 3 dias que eles tinham ido embora e já depositado os presentes aos pés de Jesus. E ele ficou muito aborrecido, e a cidade, Belém, estava deserta. Só tinha uma casa que tinha uma pessoa, era uma mulher, uma jovem, com uma criança no colo. E ela cantava para aquela criança. E, nesse instante, os romanos invadem a cidade. Lembra da história que eles iam matar todos os varões, os meninos, não é? Porque o Herodes tinha medo de ser destronado. E eles iam matar o menino. E ele ficou angustiado, e ele olhou para aquela mulher, e ele viu aquela criança, ele falou, será que é este o rei que eu estou procurando? Ele pensou nisso. E o que ele fez? Na hora que o soldado entrou, bateu na porta, arrombando a porta, ele deu o rubi para o soldado não matar o menino. Por isso que a gente fala, como a gente pode encontrar Jesus, não é? Ele vai terminar a história que praticamente não encontra, mas encontra. Então, essa mulher, mãe da criança, contou para ele que tinha nascido uma criança e que 3 homens vindos de longe tinham ofertado os presentes para ele, e depois foram embora, inclusive a mãe, o pai e o menino, o bebê que tinha nascido, Jesus, Maria e José. Eles tinham ido embora, a gente sabe que eles precisaram fugir, não é? Então, ele perguntou, então, será que é esse o príncipe prometido? Mas, então, depois que ele deu a 2ª gema e conseguiu salvar a criança, ele foi para o Egito e atravessou vários povoados e tudo, com a certeza de que não iria encontrar o rei. Não era um rei de palácios, era um rei que não estaria numa situação dessa, de um rei material, não é? E os anos foram passando. Ele se viu na porta de uma prisão
romana. Mais um dia, 33 anos depois, ele se viu na porta de uma prisão. Ele estava cansado, velho, já sem aquele vigor. E ele viu uma moça, uma escrava, sendo carregada violentamente por um soldado romano. E ele tirou a última, que era a pérola que ele ia dar para Jesus. Ele queria pegar a pérola e resgatar Jesus da cruz. Porque falaram para ele, que ia haver uma crucificação de 2 ladrões, mais um homem, que era Jesus de Nazaré, porque ele se dizia que o pai dele era Deus. Por isso ele ia ser crucificado. Ele pensou, eu vou resgatar Jesus. Mas ele viu a escrava, e ele deu para o soldado a pérola para que a escrava fosse liberta. Ele ficou numa crise, porque ele tinha fé que ele ia ver Jesus, o rei. Ele ia ver. Mas ele não conseguiu vencer aquele instinto moral bom, de caridade, de amor ao próximo, que ele já tinha. Ele não conseguiu passar isso para trás, e ele deu, então, a pérola para salvar aquela moça escrava. Enfim, e essas palavras todas que ele ouviu, caíram sobre ele, assim, imagina o desânimo, depois de ter andado 33 anos atrás de Jesus. 33 anos, e não tinha encontrado Jesus. Aí ele, no meio da multidão, então, ele teve esse sentimento, e aquele conflito do sentimento e a razão, o raciocínio, né? A obstinação que ele tinha. E ele pensou muito, enfim, ele acabou favorecendo e patrocinando a libertação daquela mulher, daquela jovem. Aí aconteceu aquilo que as histórias relatam, né? Dizem os cientistas que não foi um terremoto que aconteceu ali naquele momento que Jesus foi crucificado. Na verdade, foi um deslizamento, explicando pela ciência. Mas não importa. Importa é que aquilo foi uma mudança, porque os céus se escureceram, balançaram. Jesus tinha a capacidade de promover algo assim. Ele tinha, com um fenômeno que a gente ainda não conhece, que a ciência ainda não descobriu como pode acontecer, mas a gente não pode negar, porque é uma história oral, e não é por isso que ela vai ser anulada, certo? Então, aconteceu isso, e aí ele ficou soterrado entre nos escombros, né, que caíram ali. Aí ele teve realmente a certeza que ele não iria mais encontrar Jesus. E a busca, ele se viu numa situação que tinha perdido todo o tempo dele, 33 anos atrás de Jesus. Mas ele tinha certeza que ele tinha sido fiel. A luz que ele viu, que era a luz que conduzia até Jesus. Ele sabia. E ele estava em paz. E ele sabia que, mesmo nunca tendo visto Jesus, ele tinha sentido Jesus. Como nós, né? Como nós, mas 2000 anos atrás. Então, ele estava já respirando com dificuldade. Mas ele sentiu, do nada, uma voz. Eu digo ele sentiu, porque ele captou essa voz em espírito. E o espírito não ouve pelos ouvidos, ele ouve pelo corpo todo, né? Mas ele captou essa voz, a presença de Jesus. Aí ele diz, agora eu vou ler. Senhor, quando vos vi faminto, não vos matei a fome? E sedento, não vos dei de beber? Quando vos reconheci num estrangeiro, não vos acolhi? Quando, sem agasalho, vos terei vestido? Quando vos encontrei numa prisão, não vos visitei? Durante 33 anos, eu vos tenho procurado.
Todavia, jamais fitei o vosso rosto, nem vos dirigi uma palavra, meu rei. Ele acabou de falar, e aí ele ouviu a voz. Aí era a voz. Uma voz divina e mais compreensível. E disse a ele, em verdade vos digo, cada vez que o fizeste ao mais ínfimo dos meus filhos, foi como se o tivesses feito a mim. Bem, aí ele sentiu a paz, aquela paz do encontro que ele tanto desejou. Era esse o momento dele, que ele lutou 33 anos, sendo que antes ele já estava, não perseguindo, mas seguindo o fluxo da história de que viria a resultar em Jesus. Ele sentiu, então, aquela paz, o seu rosto se iluminou e depois se apagou, e ele deu o último suspiro, e, enfim, um suspiro de alívio e paz. Ele não teria paz enquanto ele não tivesse essa resposta de Jesus. Ou seja, estava a fim da sua jornada. Seus tesouros tinham sido aceitos, 3 que ele tinha dado, as 3 gemas preciosas que ele deu àquelas pessoas em extrema necessidade, foi a Jesus que ele deu. E o 4º rei mago, então, havia encontrado o Rei Supremo. Essa é a história que eu tinha para contar para vocês nessa noite de Natal. Como todas as noites, ontem, antes de ontem e tudo mais. Vejam vocês, também uma coisa que eu fiz um paralelo, que eu tive que ler novamente o livro Há 2000 anos. Há 2000 anos, contam a história de uma pessoa extremamente orgulhosa, que levou milênios para aprender, para ser humilde, para aprender o bem. O bem. Embora tivesse, era um vaso, mais um vaso de barro, que Jesus guardou para depois colocar lá dentro a semente da iluminação. Que foi o Emmanuel, que na época era o Públio Lentulus. Tem um capítulo que fala do encontro dele com Jesus. Jesus vira para ele e diz assim, por que você veio me procurar à noite, escondido, para ninguém ver? Você deveria ter vindo para todo mundo ver que você está se transformando. Mas ele não podia fazer isso, porque ele tinha a carreira dele de grande senador. Ele era tão orgulhoso que a esposa dele pediu para ele que ela queria sair para ver Jesus, ele não a impediu. E ele falou assim, não, eu sou um senador. Eu faço ele vir até você, ele vir até aqui ao palácio, ele falou com outras palavras do livro, claro. Ou seja, ele que venha falar comigo, porque eu sou um senador romano. E depois a gente sabe da história, não é? Jesus fala para ele, sua filha vai ficar curada, ela era leprosa, por conta do amor de uma mulher que está com o coração partido, cuidando dessa menina, porque ela tem fé, e a fé é divina. Ele diz para ela. E ele volta, encontra a filha curada e fala, não, foi porque os médicos curaram, deram remédio para ela e tudo mais. Ele era muito orgulhoso. E demorou milênios para ele se conscientizar do que seja ser cristão. Enquanto a gente compara com essa história que eu contei para vocês, que deve ter muita gente assim. Claro que não dá para milhares, mas a gente sabe que tem gente que tem humildade. É pequena, mas por dentro é um gigante de moral. E a lição que digamos, um tipo de parábola, né, essa história que o Wallace conta, é que a gente pode encontrar Jesus, não precisa ser essas coisas e templos, não. A gente ser fiel aos fundamentos do cristianismo. A gente está num momento, e a gente comenta muito isso, e a gente tenta falar para os nossos alunos de moral cristã e tudo mais. Estamos num momento que está difícil, o mundo está difícil, e o pior, o pior ou não, depende, né? Diante de Deus, de Jesus, não é o pior, é uma lição que nós estamos aprendendo, estamos colhendo aquilo que fomos, que somos, estamos sendo.
a nossa incúria, a nossa irresponsabilidade em relação ao planeta, a outros povos, a outras origens e tudo mais. E só há uma forma do mundo se salvar, que é seguir Jesus, os conceitos que ele deixou. A caridade, o respeito, a ética, o amor ao próximo, tudo que ele deixou o caminho. Ele deixou tudo escrito para nós. Tudo. E não há outra alternativa para a Terra, para o planeta. Não há. Enquanto isso, a gente vai demorando milhares de anos para aprender como o Emmanuel aprendeu, com sofrimento. Jesus falou, vai sofrer. Não está entendendo, não está fazendo, vai sofrer. É esse o nosso trajeto. Nós podemos ser o Artaban ou podemos ser o Públio Lentulus. É uma opção nossa. Gente, era isso que eu tinha para vocês. Um Feliz Natal, todos os dias. E o ano também, o dia 1º, é só uma referência, porque resolveram marcar o começo do ano ali, tanto faz, não é verdade? Para a criançada é bom porque entra em férias, tal, né? Mas para quem é adulto tem que trabalhar, é tudo igual. Mas são só referências. O que vale, na verdade, é o nosso sentimento, aquilo que a gente faz, e principalmente aquilo que a gente faz de bom para os outros, mais do que para nós. Era isso.